Bom dia a todas. Iniciamos então a nossa segunda reunião do Comitê Científico do Mapeamento Setorial das Artes Visuais no Rio Grande do Sul. Agradeço a presença de todas vocês. É um prazer mais uma vez contar com vocês aqui. E nós temos uma pauta um pouco extensa hoje, que foi sugerida, também com a expectativa que a gente encaminhe uma série de questões, mas eu queria começar, antes de a gente discutir a pauta e encaminhar ela, só mencionando algumas respostas aos ofícios que o colegiado, como comitê articulador, enviou para as universidades, para que a gente deixe isso também registrado e consiga gerar depois uma ata com isso, assim, mais formal. Então, nós recebemos um retorno da FURG, indicando o recebimento do ofício do colegiado, e eles escolheram emitir, no dia 9/3, uma portaria sobre o mapeamento. Recebemos também um retorno da UFPEL, onde o mapeamento foi anexado a um dos processos deles, no dia 29/3, e da UX também recebemos a manifestação de um ofício, que foi emitido no dia 4/4. Tá? Então, isso é o que nós temos de retorno das universidades em relação ao ofício de formalização lá do mapeamento, que foi solicitado por algumas de vocês, e a gente achou bem importante também oficializar junto às universidades, pró-reitorias e departamentos. Nada da URGS por enquanto, Guilherme. Nada da URGS por enquanto, tá? De repente ver com o Raimundo, com a Jéssica, alguma coisa. Porque a Jéssica foi incluída, né, nas primeiras discussões lá do mapeamento no ano passado. Tá, minha gente. Bom dia, Vivi. Seja bem-vinda. Bom, a nossa pauta para hoje, ela era a seguinte. Tínhamos, então, dias e horários de reunião, cronograma de atividades e agenda, questão de comunicação e divulgação do comitê científico, a questão da fundamentação teórica e base documental, as revisões das sugestões de recorte de universo de pesquisas feitas pelo colegiado lá no início, quando nós apresentamos a minuta do projeto. Eu incluí a questão de uma delimitação de amostragem de universo de pesquisa, acho que seria bom, importante que a gente trabalhasse também com essa ideia para o mapeamento agora. E depois assuntos gerais. O que vocês acham dessa pauta? Não tenho nenhuma pretensão de vencê-la hoje, mas... Acho ambiciosa, mas se tu não tem pretensão de vencer, tá tudo certo. Vamos lá. Gente, acho que assim, a questão de dias e horários de reunião a gente já tira da pauta, né? Porque, como vocês disseram, os horários vão ir mudando e mudam para o semestre que vem, então a gente deixa isso em stand-by e define para os próximos meses, né? E o formulário é o mesmo, aquele, para a gente marcar de novo lá, como é que faz? Eu acho que vocês podem atualizar depois para os horários do semestre que vem, lá na mesma tabelinha. Aí a gente vai organizando. Só tirem o nome de vocês, onde vocês marcaram, e marquem nos outros dias. Gente, só que o semestre da URGS é diferente, né? O nosso o semestre normal começa em agosto, né? Para vocês, troca agora, né? Então... mas aí tu continua com o que tu colocaste lá. E a gente que vai mudar, temos que nos adaptar à nova... Eu, por exemplo, segundo de manhã, não tive escolha, porque a disciplina dada por 4 professores, esse horário que eu pude dar. A partir de quando, Nilda? Daí, maio? A partir de 15 de maio ali. Pois porque a questão é só o semestre, né? Porque o nosso semestre muda em agosto, né? Então... Sim, mas aí a gente a cada dia, vamos resolvendo aos poucos. Eu acho que resolvemos esse primeiro semestre, a primeira metade do ano. Maio, agosto, quando vocês mudarem, vocês atualizam. Quem tiver mudanças vai atualizando, né? E a gente vai se adaptando, vai tendo essa flexibilidade, né? Agora tu continua com o que tu ofereceste e nós vamos ter que mudar. Eu vou ter que mudar. E terça manhã tem reunião da pós-graduação também, outro dia que eu não posso. Sempre a gente tem reunião, pelo menos até metade do ano da gestão, né? Então, nós vamos atualizar agora e tu atualiza lá em agosto, Silvana. E lá em agosto a gente também tenta contemplar, né, os que mudarem. De todo modo, acho que a gente não vai encontrar uma reunião que contemple todos, né, todas, mas, enfim, a gente vai marcando 2, se necessário, mais de uma por semana, e aí vamos repetindo os assuntos e tentando trabalhar com alguma organização nesses nossos horários meio esquizofrênicos aí, mas faz parte, sem problema. Cris, eu já comecei aqui, não lembrei se tu queria fazer algum aviso, algum recado antes de nós... Desculpa.
Na verdade, seria ainda preciso enviar ofício tanto para o Tarson quanto para a Raquel, né? Raquel da UFPEL, que foi a última a ingressar, né? A UFPEL mandou o ofício confirmando, mas não sei, ela disse que viria nessa reunião, ela ainda não entrou, né? Então seria mais tarde. Com relação ao andamento das coisas, na verdade, assim, eu posso estar muito fora da casinha, mas o nosso planejamento já foi bem prejudicado, atrasado no mínimo um mês, né? Porque a intenção era poder estar com toda a base teórica, da fundamentação teórica, construída já em março, e nós estaríamos emitindo agora, início de abril, um relatório sobre essa questão, né? Então, a intenção inicial era que a gente conseguisse, ali por mais tardar maio, ter a base teórica e metodológica já indicada, que é para começar a pensar a ficha técnica, tá? E poder construir um projeto de financiamento, um projeto né? Bom dia, Alexandra, tudo bem? Bem-vinda. Então, assim, esse cronograma, na verdade, eu não sei o quanto que a gente ainda consegue, né, manter as questões que a gente gostaria de acertar no primeiro semestre, tá? Porque a ideia era que no primeiro semestre já estivesse definido todas as abordagens, né? Pensando assim, o que cada uma de vocês, enquanto pesquisadoras, pensam que seria um recorte importante para o mapeamento, enviar essa base que fundamenta isso, né, e sugerir como é que fazer essa busca de informações, de dados, né, para a gente poder montar essa pesquisa, né? E no segundo semestre poder já estar assim encaminhado a questão da testagem, né? Mas aí eu acho que o Guilherme pode trazer melhor, porque não sou eu do comitê científico. Então, eu só estou transmitindo a expectativa que havia em termos de cronogramas iniciais, né? E, assim, um desejo que a gente consiga cumprir, por isso, assim, pensar que tipo de dinâmica vai ser construída pelo grupo, né? Para que se consiga ter as bases teóricas, acho que o Guilherme se predispõe a fazer toda essa parte da redação, né? Mas precisa alimentar tudo isso, já cada um pensando, né, o recorte que acha necessário e trazer isso mais pontualmente para o debate, né. A princípio é isso. Cris me botou numa berlinda agora. Não, eu faço muito isso no colegiado. Eu dou pontapé em algumas coisas, por exemplo, ofícios, documentos que a gente tem que encaminhar, mando para o pessoal já iniciado ou esboçado e o pessoal segue. Nós podemos adotar também esse modelo, esse método aqui, podemos adotar outros, eu deixo assim bem livre para a gente escolher. A ideia é que a gente também faça escolhas de um modo bem horizontal, tá? Mas a Cris já entra na pauta da questão do cronograma de atividades. Eu só queria fazer um aviso antes. Eu tenho tentado já há algumas semanas articular com a Mel Ferrari a apresentação dela do primeiro mapeamento que foi realizado pelo colegiado setorial. Não foi na minha gestão, foi na gestão dela, do Ben Berardi e do Edson Possamay. Eu estava iniciando no colegiado nessa época, quando o mapeamento estava ficando pronto. Eles fizeram um mapeamento no início da pandemia, ali no período também da Lab 1, que teve alguns resultados. É um mapeamento que não tem todas as formalidades necessárias para uma pesquisa, enfim, séria, que tem todo um amparo comunitário de produção de conhecimento, enfim, mas que traz resultados interessantes, que nos dá indícios a respeito de da forma como algumas das práticas das artes visuais estão organizadas no Estado. Então, eu tenho tentado, ela já fez essa apresentação de pesquisa para o colegiado, eu tenho tentado articular com ela uma nova apresentação agora ao nível do comitê científico,
Eu pedi para ela disse que ia gravar assim, uma apresentação pelo Google Meet, ia nos mandar, mas ela ainda não me mandou, ela também assumiu agora, acho que um trabalho ali no IEAV, enfim, está ocupada, mas a gente está tentando ver se ela toparia apresentar para a gente, né, numa próxima reunião. Então, algo que também não ocupe muito tempo, uma coisa de uma meia hora, não é uma pesquisa muito extensa, a gente teve, acho que 300 respostas, né, Cris, é isso? Aquele formulário inicial feito por eles, e foi uma pesquisa que foi só de acesso a respondentes, tá? Mas nós precisamos desses dados publicados em algum lugar, ou no YouTube do colegiado, ou em um artigo, porque eles se tornam uma referência fundamental para esse mapeamento. Então, eu estou tentando também fazer com que isso se precipite agora, né, que a gente tenha essa apresentação, e eu também comecei a escrever um artigo sobre esse mapeamento inicial da MEL e do colegiado. Se vocês quiserem participar, também fica o convite para que participem comigo, já está meio que iniciado ali na nossa pasta do mapeamento, mas depois a gente fala um pouco mais sobre o que eu já organizei a nível de documentos e quais são alguns dos planos que eu estou pensando para o mapeamento. Vai lá, Cris. Tu está no mudo. Acho que eu não te dei o retorno sobre isso. Conversei com a Adriana Boff e com a Mel, tá? Sobre a hipótese da gente poder fazer uma reunião numa segunda-feira de manhã, dia 24 agora, de abril, que é para ela poder apresentar para o comitê científico, tá? Os resultados daquele mapeamento, que eu lembro, assim, do que o Edson e a Mel comentaram naquela reunião, que pena que não ficou gravada, porque eu acho que até o Felipe estava presente naquela reunião e resultou, assim, num debate super interessante. E foi que a construção daquele mapeamento foi justamente em vista de não se ter nenhum dado, tá, por onde basear a orientação das políticas públicas, né? Iniciou dessa necessidade de criar dados para fazer essa orientação, e em seguida entrou a pandemia. E aí eles optaram nessa. Havia toda uma urgência da pandemia, né? Uma urgência de localizar esses agentes, esses artistas e tudo mais. E aí eles criaram esse formulário e aplicaram, mas ficou bastante restrito, eu acho, ao alcance do colegiado, que se for olhar aquela gestão, havia o comprometimento de haver pouquíssima participação das outras regiões funcionais, né? Então, ficou com alguns problemas metodológicos aí, justamente, como aplicar, quem fazia levar e quem tinha acesso a computador e a capacidade de responder a esses formulários também. Então, eu acho que isso acabou demonstrando que havia necessidade de fazer uma pesquisa dentro de um processo científico, uma necessidade de buscar as universidades e, portanto, as universidades com formação universitária no curso de artes visuais era fundamental a participação de todos. E aí eu faço um gancho da demora, que vocês perceberam que nós fizemos aquela reunião de constituição do comitê científico, e após a reunião foram ingressando outros membros. Nós achávamos super importante a participação de todas as universidades, e nem todo mundo naquele momento estava inviável a agenda de todos vocês, né, o conflito de agenda, então ficou bastante difícil de fazer isso em janeiro e fevereiro. Então, agora em março, ingressaram novos participantes, né, e por isso, assim, vamos encaminhar agora o projeto de uma maneira mais ampla para tentar alcançar todas as regiões funcionais do Estado. É isso, Guilherme. Então, a princípio, dia 24, tá? Confirmarei isso ainda, tá? Tá em
processo de confirmação, dia 24 de manhã, a Mel vai apresentar, e aí a gente aproveita para deixar gravado, e com isso deixar disponível os dados e a gravação para quem quiser acompanhar os resultados daquela pesquisa. Que bom que tu conseguiu articular para o dia 24. A minha preocupação é essa, a gente ter isso em alguma base documental ou transformar isso em um documento, né, para que isso também não fique perdido daqui a pouco. Niura? Não, na verdade, acho que já foi respondido, mas porque a gente entra em recesso na URGS, ali, metade de agora e metade em maio, eu vou estar viajando, e eu vou estar no exterior, então eu não tenho condições de participar dessa reunião dia 24, mas já foi dito que vai ficar gravado, então vai ficar lá naquele link no Drive que a gente tem. Eu vou colocar depois no YouTube do colegiado, acho que é uma pesquisa que está pública, assim, né? Tá, porque é muito importante assistir isso, mas eu realmente só não vou poder assistir porque eu não vou estar no Brasil, e aí, em viagem, não tem como parar para fazer isso, né? Não, sem problema. Se vocês puderem aí comparecer nesse dia, no dia 24, que horas mais ou menos, Cris, ela marcou? Como está dando marcar? Não está agendado o horário ainda. Eu acho que, inclusive, podemos definir isso aqui, porque também é do interesse do IEAV que a Mel participe dessa reunião e da construção, né, das bases aqui para o mapeamento. Sim, Então, o IEAV foi um dos grandes parceiros. Se ficar confortável nesse mesmo horário, às 10, poderia ser nesse horário, né? Como é que fica para vocês, gente? Dia 24 às 10. Ótimo, vamos articular com ela. Eu estou incluindo as reuniões também do comitê científico também no YouTube do colegiado, se não houver nenhum problema para vocês. Eu acho que seria importante a gente ir criando essa memória também do mapeamento, então a gente tem incluído lá no YouTube. Tá? Uhum. Bom, nós fizemos um documento que chama, dentro daquela pastinha que eu mandei para vocês do Drive, que chama Mapeamento, Atas e Memórias de Reunião. Ali tem um cronograma previsto das atividades que eu fiz com a Cris, e eu acho que é isso que a Cris está ansiosa com esse atraso desse cronograma, mas o que nós poderíamos fazer para ajeitá-lo seria atrasar um mês todas as atividades, né? Então, isso, eu vou colar aqui o link, só um pouquinho, para facilitar. Vocês todas estão com acesso à pasta? Então, o que nós teríamos, né? Para o final de março, o desenvolvimento de base teórica e calibragem conceitual para o mapeamento, e aí, início de abril, entrega desse relatório parcial, né? Esse relatório mais teórico, com desenvolvimento também para abril de instrumentos de pesquisa, estipulação de metodologia a ser empregado. E aí, final de abril, estipulação de critérios de participação no comitê técnico, ficha técnica e indicações para o comitê a partir dos membros do comitê científico. A ideia, voltando lá, aquela reunião de apresentação da minuta do projeto de mapeamento, é que o comitê científico ele vai instituindo os demais, né? Então, que a gente consiga também instituir depois o comitê técnico. Então, isso ficaria para esses primeiros meses. Eu não acho que seja interessante a gente já avançar lá para maio, junho, julho, porque aí já é prever demais, assim, e possibilidade de, enfim, a gente ter que replanejar isso e ter retrabalho depois é muito grande, né? Mas o que vocês acham dessa ideia de nós trabalharmos em abril com essa questão das bases teóricas do mapeamento e do desenvolvimento das escolhas mais metodológicas, assim? Vocês acham que é factível? Queria escutar vocês também. Eu não posso opinar porque eu não vou estar aí, né? Então, nem em abril e até metade de maio também não. Então, eu volto às vésperas do meu semestre e aí não posso opinar. Eu vou dizer que eu vou estar aí até o dia 24 de abril, depois eu não sei, bom, são 2 semanas, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ter isso pelo menos como meta. Tem que tentar, porque senão a gente vai ficar sempre postergando, nunca vai estar o timing perfeito para todo mundo, né? Não tem como, e a gente está com o semestre louco da URGS, né? Então a gente tem que tirar férias nessas brechas, né? E fatiando os objetivos e fazendo nas brechas que dá, eu diria que é isso. Cris.
assim, me metendo, né, porque não deveria, mas mesmo não estando presente, a questão é ir construindo esse texto. Então, enviar o que há de material, o recorte de material e a indicação bibliográfica ajudaria muito, porque daí eu e o Guilherme vamos montando isso. Tá, montando e enviamos para revisão, vocês revisam, ok, não, precisa mudar essa parte aqui, tá? Eu acho que falta isso aqui, sabe? Eu acho que assim, esse processo, a dinâmica da escrita, eu acho que fazer a reunião, que a gente bote o Word aqui e sai escrevendo junto, fica impraticável, tá? Mas o envio do material para que a gente consiga fazer essa construção, eu acho que auxiliaria bastante, porque se a gente for aguardar com a demanda que vocês têm dentro da universidade, aguardar vocês terem o tempo, porque ninguém está pedindo uma pesquisa inovadora aqui, é o material que vocês já têm, já vem trabalhando. Então, vocês já estão familiarizados, eu acredito que todas têm isso assim, não, ó, esse conceito aqui vai ser fundamental, está presente, fulano articula esse conceito, acho que é essa visão que tem que estar presente no projeto. Então, assim, da gente poder ter pelo menos a base teórica e conceitual dos conceitos que vão orientar depois a prática da pesquisa, a metodologia, tá? Então, inclusive, da base metodológica, eu acho que eu até faria, vamos primeiro no conceitual, depois a gente pode ir no metodológico, mas isso é uma coisa que vocês têm uma noção mais clara do que eu, tá? Então, mas a minha sugestão é essa, ninguém aqui vai trabalhar com inovação teórica, tá? Não dá tempo para isso. É o que já se tem para poder fazer esse primeiro mapeamento, que eu acho que isso vai ser um processo. Bom, acho que a sugestão da Cris, ela já traz à tona a questão da própria pauta, né, da fundamentação teórica e da revisão das sugestões dadas pelo colegiado. Então, antes de passar para a Bruna, que se inscreveu, eu vou colar aqui um outro link de um outro documento que eu já comecei a trabalhar também, onde eu trago todas as sugestões de recorte que foram dadas pelo colegiado, e eu já inicio incluindo algumas perguntas que seriam talvez interessantes, eu também quero ver com vocês, e é algo que a gente precisa construir juntos, né? Para os instrumentos de pesquisa, sobretudo o formulário depois. Botei aqui no chat e aí passo para a Bruna. Obrigada, Guilherme. Eu já andei, se esse é o material que tu já nos mandou o link ali no grupo, tá super adiantado, tá super bom. E aí o que eu diria é o seguinte, em termos de referencial teórico, a minha parte eu dei nos cursos, né? Inclusive com a indicação do Guia do Artista Visual, do Projeto Latitude, que eu vi que já foi incorporado ali. Eu acho que eu posso, enfim, revisar em cima do que está colocado ali, mas eu não vejo, assim, que, né, não sei. O que eu trabalho, para mim, já está bem colocado ali. Eu posso, claro, pensar em alguma complementação, etc., mas eu vejo que o grosso da delimitação teórica que passa, assim, de onde eu parto enquanto pesquisadora, a gente já está em diálogo nesse sentido. E dar os parabéns pelo material que foi avançado, porque tá bem incrível, tá bem completo, e o gargalo vai continuar sendo o universo de pesquisa, a amostragem e aplicação dos questionários, desenvolver as estratégias para atingir esses públicos, porque e eu acho que vai ser aí, talvez, que a gente vai ter que trabalhar mais junto para definir isso, né? Mas, enquanto instrumento de pesquisa, me parece que está bem interessante. Sim, a gente vai ver isso na testagem, né? Vai começar a aparecer na testagem. Quem sabe a gente faz essa revisão pelo menos dos recortes que a gente sugeriu. O que vocês acham aqui? Para pelo menos isso a gente conseguir fechar hoje, e depois fica só a questão também da base documental, se vocês têm outras referências para trazer também, complementar para a pesquisa. Pode ser, gente? Pode ser. Então, a gente está sugerindo alguns recortes, né, retomando lá a apresentação da minuta. O recorte territorial geográfico, né, pesquisa sobre o estado do Rio Grande do Sul, então todas as regiões funcionais do estado. Bom, eu tentei já incluir uma justificativa para cada um desses recortes, né, lembrando que a gente também faz essas escolhas que podem ser
enfim, aleatórias, mas não sem justificativa, né? O recorte temporal entre 2020 e 2023, esse recorte ele nos interessa bastante a nível do colegiado, acho que não preciso também ficar repetindo isso, mas de repente algumas de vocês não lembram ou não tiveram presentes nesse período, mas é um período também que a gente tem uma base documental disponível nos próprios bancos de projetos do Estado, né, em função da Lab 1. Então, a gente talvez tenha ali uma quantidade de informações interessantes que também precisa começar a ser estudada. Óbvio que isso traz para a questão do mapeamento uma hibridização de pesquisa, né? Porque a gente está falando agora não mais de respondentes e de formulários, mas a gente está falando de uma busca nessa base documental que já está disponível, que deveria estar disponível para a sociedade civil. Isso é muito parecido com um projeto realizado pela Viviane e pelo Felipe no âmbito da FURG, que é o PIER, né, PIER 21. Então, essa seria também uma sugestão assim, de recorte, tirar essa fotografia do campo entre 2020 e 2023, para pegar também esse período de agora. Os métodos de pesquisa. Opa, acho que alguém se inscreveu? Não. Métodos de pesquisa, então, preenchimento e análise de respostas por meio de acesso aos respondentes, né, pensando nesse público-alvo, acesso e análise de bancos de dados da SEDAC e do Procultura entre 2020 e 2023. E também nesse banco de dados, se isso for incorporado depois na pesquisa, a gente também já tem que fazer recortes e estabelecer escopos aqui. A ênfase se daria, então, a partir dessa sugestão lá do colegiado, nos agentes individuais que atuam nas artes visuais, especialmente aqueles agentes de atuação sistêmica, que também já entra uma espécie de recorte a partir de uma escolha conceitual, né? Também estamos interessados no perfil socioeconômico dos agentes individuais. Então, seriam 2 perfis, né? O socioeconômico desses agentes e também o perfil de atuação sistêmica. Pensamos numa amostragem a partir de uma listagem aí sumária, né, de respondentes a partir de contatos conhecidos e pessoas de atuação e agentes de atuação sistêmica no Rio Grande do Sul, e fazer esse controle, esse grupo de controle a partir da pesquisa, a partir dessa amostragem. Então, acho que isso viria muito, tenho certeza que isso viria muito do comitê científico, né, mas essa também é uma sugestão que a gente está dando. Depois a indicação de abordagem, né, relações sistêmicas, tá? E seria isso em relação aos recortes iniciais. O que vocês acham? Vocês acham que está bem encaminhado? Teriam outras sugestões? Enfim, e escutá-las também. Aqui está colocado o mapeamento setorial da dança no Rio Grande do Sul, então não serão só artes visuais, é a pergunta. Serão só as artes visuais. O mapeamento da dança ele foi realizado entre 2020 e 2021, 2020 e 2022, e ele já é um projeto de pesquisa consolidado que foi realizado em articulação pelo colegiado setorial da dança e outras entidades e institutos. Então, ele é uma base documental porque é um mapeamento já feito, né, no âmbito do Estado. Cris? Ali naquelas perguntas, sugestões e perguntas que tu já colocaste, que eu acho que daí já vai entrar depois lá mais adiante, né, vai ser rediscutido isso, eu só vou dar uma provocada agora, tá? Tá. Que eu lendo, eu acho que eu comentei contigo, né, Guilherme? Eu disse assim, em termos de interesse para políticas públicas, né, para o Estado, é importante saber o impacto econômico, né? Tem a dimensão simbólica de participativa também, mas tem a econômica, e a econômica não fica restrito ao quanto o artista, o curador, o proponente, o historiador tem de renda ou consegue produzir através dos seus trabalhos em arte ou coisa assim. Tem um impacto gigantesco e talvez mais importante ainda, que é o dos seus fornecedores,
né? Então, as perguntas de quem ele precisa acionar, de quem ele precisa contratar, de serviços e materiais que ele precisa contratar para a realização de um projeto, para a realização de uma atividade artística, porque nem toda atividade artística ela precisa resultar em retorno financeiro imediato para quem está executando, mas ela gera uma dinâmica econômica no entorno, localizada, e às vezes até expandida, se no local não comporta algum tipo de fornecimento ou serviço, que isso interessa ao Estado. Quer dizer, se eu coloco R$1 num projeto cultural a fundo perdido, não é a fundo perdido, isso vai reverter em quanto % de arrecadação pela dinâmica que cria. Então, assim, incluir nesses questionários quem seriam os fornecedores, porque isso dá uma noção. Eu esperava que o Tarson estivesse presente aqui para trazer alguma coisa nesse sentido aqui também de contribuição, mas eu fico com essa provocação para vocês, tá? Porque tem todo esse lado de como profissionalizar, de como melhor estruturar, de como criar umas bases para uma dinâmica do sistema de arte e que contemplem os artistas e que deem uma noção do conjunto de agentes que participam dessa atividade, mas tem todo esse lado de perceber o quanto isso contribui para toda a parte social, para além da parte social, cultural, da bagagem simbólica, artística e tudo mais, também na dinâmica econômica. Então, assim, o impacto que gera não investir ou investir na área cultural. Eu acho que esse lado precisaria estar contemplado, pensando cadeia, né? Sim, acho que essa discussão ela sempre reaparece. Nós discutimos muito isso na época do curso da Bruna, sobre as diferenças entre sistema, cadeia produtiva, né, economia da cultura. Eu acho que tu está trazendo uma questão que é muito também reiterada pelo Tarson, sobre a questão da importância também de mapearmos as cadeias produtivas das artes visuais, reconhecendo que elas são diferentes do que a gente está trabalhando em termos de sistema da arte, né? A gente talvez, aí acho que a Bruna pode também contribuir, tenho certeza que a Bruna pode contribuir, falar em termos de uma diferença entre agentes de atuação sistêmica e agentes de atuação complementar, nesse caso, né? E pensar que talvez não seja nenhuma atuação complementar, porque também, assim, é claro que o trabalho do moldureiro ele é essencial para as práticas das artes visuais, mas em que medida o trabalho do moldureiro ele pode ser considerado um trabalho de um agente, né? Entendendo essa figura do agente também como uma figura que tem já aí embutida uma dimensão, enfim, filosófica, definicional, né, para pensar também em termos dessas práticas que estão vigentes. Enfim, eu vou passar, para não me estender, para a Silvânia e depois para a Bruna. Se a Bruna quiser responder sobre essa questão, eu posso questionar depois. Não, a minha questão, na verdade, é o seguinte, vendo todo esse conjunto, né, porque eu não tive um envolvimento anterior, né, com o mapeamento, vendo tudo isso, eu comecei a me questionar como é que, efetivamente, esse mapeamento vai funcionar na minha zona de atuação, por quê? Porque a UCT, ela tem uma área de abrangência muito grande. Além de pegar toda a Serra Gaúcha, né, nós somos a única universidade que tem curso de artes em toda a região, e me parece um tanto quanto complicado chegar em toda essa região através vamos dizer assim, dos registros que nós temos enquanto universidade. Claro que eu tenho um conhecimento muito grande de tudo aquilo que acontece, principalmente em Caxias, mas me parece que essa rede ela vai ter que ser estendida para várias outras cidades, porque a gente não tem como chegar em todos esses agentes do sistema só através da universidade. Então, eu fiquei um pouquinho preocupada em relação a isso, porque me parece uma coisa
muito grande, pensando assim, ó, analisando a questão micro e macro, né? Então, nesse primeiro momento, ok, estamos dentro de um comitê científico, todas as questões conceituais me parecem que não são tão problemáticas. Eu começo a perceber, talvez, um problema maior lá na frente, talvez a médio prazo, né? Então, não sei se eu estou equivocada, né? Bruna. Vou tentar voltar aqui. Eu acho que o Guilherme já tocou em várias das questões, né, dessas diferenças sobre agente ativo do sistema e cadeia produtiva ampliada. Acho interessante que, de certa forma, o questionário abranja isso. Me parece que, de certa forma, já tem 2 ou 3 questões que estão colocadas ali lá no questionário, na página 7, que buscam dar conta disso. Eu acharia mais importante, além de pedir do moldureiro ou qualquer coisa do tipo, é que se a pessoa foi proponente de projeto, que ela indique qual projeto, e de preferência, se ela indique, assim, o número do projeto, o valor global do projeto, alguma coisa que a partir disso a gente consiga, entrando no sistema, se for o caso, né, mapear essa cadeia produtiva, né, de uma forma mais concreta. Eu entendo quando a Cris coloca isso, eu só fico um pouco preocupada no sentido de que, será que a gente não está se propondo a fazer uma coisa grande demais, e aí a gente não consiga fazer nem o objetivo inicial, que é mapear o perfil do setor, de atuação do setor? Eu fico um pouco preocupada, eu entendo, Cris, eu acho que a tua presença e a presença do Tarson são fundamentais para fazer esse contraponto, mas eu fico com medo que a gente aumente o escopo e a gente não consiga colocar ali aquilo que é mais fundamental, que é, bom, quem trabalha diretamente com isso, quem faz a roda girar, quem dá o disparador nos projetos, quem atua na área, né? Então, essa é uma coisa. A outra coisa, Guilherme, ali em termos de metodologia, e talvez já dando um pouco de resposta para a Silvana, não vou eu me atrever a responder ela, eu acompanhei uma parte dessas conversas, e esse é um dos grandes gargalos da pesquisa, Silvana, está todo mundo super preocupado com isso, e justamente porque está todo mundo super preocupado com isso, a ideia é que o comitê científico dê as bases da pesquisa, que não me parecem nada simples, na verdade, porque se a gente fizer isso bem feito, vai facilitar lá na frente, se a gente não fizer bem feito, a gente vai criar um inferno para quem for implementar a pesquisa, mas é a partir disso, deu subsídio para criar um projeto, e se conseguir verba para o projeto, para se conseguir implementar ele com pessoas que coletem, que se contratem pessoas para coletar essas informações ativamente, né? Então, assim, pessoas que conheçam as regiões e que vão atrás das pessoas. E aí, Guilherme, a minha sugestão é que se colocasse de alguma forma na metodologia a questão da pesquisa por bola de neve, né? Que se colocasse que, enfim, que as pessoas entrevistadas, respondentes, indicassem outras pessoas dentro do seu convívio para a rede ficar mais explícita. Eu acho que é uma forma de se conseguir chegar adiante, avançar, em especial no interior. Porque a Silvana falou, em Caxias eu conheço as pessoas, eu vou acionar a rede, mas daqui a pouco, se alguém de Caxias conhece alguém, sei lá eu, ali da região, né, e vai avançando, é uma questão. A outra questão que eu tenho curiosidade, eu vi ali que está o perfil da graduação e tal, mas eu não me lembro se tinha perfil de pós-graduação colocado ali no mapeamento. A pergunta em si. E eu acho importante porque isso vai ficar, eu acho que vai, né, nos confirmar aquilo que a gente já sabe, mas a Labordia é importante a gente ter esses dados para poder argumentar algumas coisas, é mostrar quanto a formação influencia no papel ativo das pessoas, né, e como essas pessoas se deslocam. E aí, outra questão que eu vi ali a partir das perguntas que tu coloca, claro, né, no mundo ideal, no mundo de sonhos, é uma pesquisa quantitativa,
Mas tem várias perguntas que são perguntas em abertas que rendem muita coisa. Se a gente faz uma metodologia bola de neve e alguns atores em cada região são citados por muitas pessoas, não seria interessante, num segundo momento da pesquisa, pensar, imaginar, prever que essas pessoas poderiam passar por um processo qualitativo de entrevista mais aprofundada? Talvez aí a Cris vai me rebater e vai dizer, Bruna, agora quem está sonhando é tu, e abrindo demais. Mas, de qualquer forma, em termos metodológicos, achei que era o momento de pontuar essas coisas. Aí a gente discute se sim ou se não. Tá? Vou seguir pensando aqui. Eu acho ótimo, tanto a questão da bola de neve, da metodologia bola de neve, acho que funciona super bem. E acho bem legal também a questão das entrevistas. Vamos ver o que os demais acham. Talvez sim, talvez não, torne incomensurável, assim, depende de como a gente vai pensar isso também, né? Não sei. Daqui a pouco, sei lá, são 3 pessoas entrevistadas por região funcional, alguma coisa que nos dê um discurso mais aprofundado, porque eu acho que no discurso a gente nota muito também as diferenças e aproximações das regiões, sabe? Para dar uma humanizada nas necessidades. Porque daqui a pouco, sei lá, é uma questão de formação, sabe? Sim. Se quer formação específica para elaboração de projeto, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Mas as regiões podem ter diferentes demandas. Inscritos, vamos lá, deixa eu abrir a minha lista aqui, gente. Cris, depois a Niura e a Alexandra. Vai lá, Cris. Tem a Viviane. A Viviane. É a Viviane. Acho que a Viviane é primeiro, não sei. Bom dia. Bom dia. Dia. Eu comecei a pensar e a ouvir a Bruna e um pouco no que ela já colocou, por isso eu acabei baixando minha mão, porque olhando para o que a gente fez aqui em Rio Grande no PIER, né, a questão do mapeamento da cadeia, a gente queria fazer a partir da prestação de contas do Aldir Blanc, que é um recorte, né, um quadradinho, e não foi possível fazer, entende? Então, a Bruna colocou muito que eu ia pontuar, assim, qual é o foco da pesquisa, né? Porque senão a gente vai abrir muito e a gente não vai dar conta disso. Talvez isso possa ser num segundo momento, da gente realmente... Porque só saber que se usa vidraceiro, né? Mas qual é o impacto econômico disso? Quanto é gasto nisso, né? Tu precisa ter os números para comprovar isso. Isso teria que ser numa prestação de contas, de um projeto, tu conseguir realmente mapear essa cadeia. Mas isso eu acho que é um desafio para um segundo momento, assim. Então, por isso baixei minha mão, porque eu acho que a Bruna já havia pontuado. Oi, até fiquei com o microfone aberto sem querer. Então, acho que sim, a Bruna, no momento que tu colocou assim, os projetos que a pessoa encabeçou, né, criou, implementou, só a indicação dos projetos já nos permite fazer um segundo movimento, talvez num outro momento, né, ou as próprias instituições onde os projetos acontecem, né, mas, enfim, eu acho que vocês estão decidindo por já um recorte definido, isso vai ajudar bastante, e a partir dos resultados desse recorte, talvez a gente avance, porque, obviamente, nas outras regiões que estão mais afastadas da capital, não acontecem a mesma dinâmica, mas a gente precisa compreender que dinâmica acontece lá. Então, quando eu sugeri isso, quem são os teus fornecedores, é uma forma dos respondentes, por exemplo, de quem atua, permanece atuando no interior, e que não estejam contemplados dentro das exigências do sistema de arte para as exposições daqui e tudo mais, mas eles têm uma atividade nas artes visuais lá. A gente precisa compreender como é que eles estão atuando lá e se estão atuando de uma maneira em que eles não possam se dedicar inteiramente porque há um estrangulamento da cadeia lá.
né? Então, mas talvez isso seja uma pesquisa para um segundo momento, de nós compreendermos as razões dos estrangulamentos e as novas dinâmicas que poderiam ser criadas, né? Mas para sensibilizar e para que se tenha uma compreensão do impacto das artes visuais e na transversalidade, ou seja, nos outros setoriais da cultura e também nas outras atividades econômicas locais, isso em algum momento vai ter necessidade da gente fazer, mas talvez precise a gente encontrar primeiro onde é que estão esses agentes no interior, para depois fazer um segundo passo, né? Então, vai ficar registrado que há essa preocupação ela não está descartada, mas a gente tem que saber o tamanho do passo que consegue dar neste ano, né? E talvez a definição de recorte que vai ser dada não é por uma questão de excludência, mas por uma razão de efetividade do projeto, de se conseguir alcançar, né, da conta. Só para fazer esse registro aqui. Cris, e também trabalhar com essa ideia de foco de pesquisa, porque também daqui a pouco tu abre muito a pesquisa, ela não pesquisa de uma maneira consistente aquilo que ela se propôs inicialmente a pesquisar também, né? Então, enfim, é uma decisão meio salomônica aí, mas se está no início é mais fácil, eu acho. De todo modo, nós não estamos ignorando completamente essas questões, nem a questão dos, entre aspas, fornecedores, agentes com uma atuação complementar, cadeia produtiva, e muito menos estamos ignorando uma outra questão que foi muito tratada pelo colegiado, né, que é a questão dos agentes institucionais. Então, a gente acha que é importante prever perguntas sobre esses dois eixos que não são o foco dessa pesquisa do mapeamento agora, pelo menos, né. Inscritas, nós temos a Alexandre e depois a Niura. Na verdade, bom dia, né, pessoal? Mas, na verdade, eu acho que a Cris já respondeu um pouco das minhas dúvidas, né? Principalmente eu pensando que nem a Silvana colocou, a região de Novo Hamburgo, e é quase como se a gente tivesse duas forças paralelas lá, né? A universidade e depois os artistas que se formaram na universidade estão montando um grupo forte de trabalho lá. E como eles estão se organizando, né? E ainda tem os artistas que ficam fora desses dois sistemas, que são os artistas, né, entre aspas, autodidatas, mas que gostam de expor e expõem eventualmente. Então, como é que a gente vai fazer essa seleção? Pensando nessa complexidade, né, que é dado no próprio sistema regional ali. Então, não vai ser fácil a gente fazer eu acho que essa lista, né, de quem são as pessoas que vão ser mapeadas e como esse sistema funciona, porque a gente não pode ignorar, né, todos esses potenciais trabalhadores da arte, né, das artes visuais que a gente tem na região, né, que bem ou mal eles produzem, eles expõem, e a gente não sei até que ponto a gente vai fazer esse mérito, né, julgamento, a gente acha que não pode, né, fazer um julgamento de valor em nenhum momento, mas sim mapear mesmo quem são, né, as pessoas que trabalham, né, então assim, eu fico vendo algumas realidades lá, né, da nossa universidade ou em torno ali, e fico me questionando, né, a partir das falas de todos vocês, assim. Mas é mais ou menos isso, por enquanto. Estou anotando aqui muita coisa para ir avançando também nos meus pensamentos. Ótimo, muito bom. Niura e depois Cris. Bom, a minha preocupação tem um pouco a ver com várias coisas que falaram aqui, um pouco do que a Alexandre falou, um pouco do que a Bruna falou. Ok, não se vai fazer um critério de julgamento, mas a minha preocupação... desculpe se a minha pergunta parecer ingênua, porque eu não participei ativamente de outros mapeamentos, mas eu fico pensando assim, a gente vai atingir quem? Porque quem vai preencher esse questionário, às vezes a minha preocupação é assim, de fazer um mapeamento e entrar nesse mapeamento
artistas que simplesmente se formaram em arte e nunca mais produziram, né? Quem é os que vão figurar? Eu sei que é uma preocupação lá na frente, né? A gente não vai ter que ter o critério de qualidade, enfim, talvez alguma coisa em termos de produção, enfim, pessoas inseridas no sistema ou não, mas a minha preocupação é em relação a esse mapeamento, porque o que a gente vê nos salões de arte, que eu participei muito como júri há muitos anos e tenho participado também, a gente vê, às vezes, eu sei que não é a qualidade que a gente vai julgar, trabalhos muito incipientes, ou pessoas que têm uma produção, assim, que não dá para considerar que sejam artistas, assim, no sentido, sabe, em termos de qualidade da produção. Eu sei que talvez o objetivo desse projeto não seja mapear a qualidade, mas, eu me formei lá há 20 anos, não faço mais nada e sou artista porque eu me formei em artes. Uma pessoa, assim, vai constar nesse mapeamento, como eu disse, talvez seja uma preocupação que eu tenha lá na frente, mas eu estou preocupada com a qualidade desse mapeamento, tá? Do que vai aparecer nesse mapeamento, né? Porque não basta ser formado em artes, né? Quais os critérios que serão utilizados, porque a pessoa se formou em artes, como eu disse, não produz ou nunca produziu. E aí vai aparecer nessa lista como artista, bom, aí é uma coisa que a gente vai ter que discutir, porque é uma coisa que, a princípio, eu não concordo, por exemplo. Então, mas, enfim, eu estou aqui também para ouvir mais vocês nesse primeiro momento e ver como é que a gente vai se movimentar nisso tudo, né? Também a preocupação de abrir demais também eu tenho. É isso. Cris, depois a Alexandra de novo e a Bruna. Ok, eu acho que o que eu ia comentar após a fala da Alexandra também contempla um pouquinho a fala da Niura. Eu acho que, em primeiro lugar, aquela metodologia da bola de neve que a Bruna está propondo, ela vai fazer com que vá alcançando artistas sem uma prévia categorização, mas que nos vai permitir, à medida, dependendo das perguntas que contiverem ali dentro, vai permitir a gente saber se eles participam ou não no sistema, se eles atendem demandas locais apenas, né, e tudo mais. E, a partir disso, a gente pode começar a olhar as diferentes produções em artes visuais, não numa chave de bom ou ruim, ou do julgamento de valor no sentido de patamares hierárquicos, mas de dimensões de abordagens que aquela pessoa está dando. Talvez algumas estejam ainda trabalhando questões formais muito básicas, né? Mas outras estejam preocupadas em fazer registros pessoais, quer dizer, uma espécie de relato, outras, entende? Então, quais as dimensões? O sistema de arte e, principalmente, a universidade que trabalha com inovação, que trabalha com pesquisa, obviamente que ela aprofunda as questões de linguagem e de outras instâncias também, inclusive do próprio sistema, né? Então, ela acaba... Esses agentes, esses artistas, eles são reconhecidos justamente porque estão trazendo uma contribuição ou porque amadureceram determinada coisa depois de uma formação continuada, né? Então, mas isso não quer dizer que outras pessoas não atuem, não façam, não exercitem as práticas, tenham práticas de artes visuais que não necessariamente queiram participar de um sistema de arte e dos seus critérios de avanço no próprio setor, tá? Então, eu acho que talvez isso resulte, talvez esse mapeamento, dependendo do que ele vai mostrar e dependendo do alcance de pessoas que vai conseguir, ele nos mostre caminhos depois para a gente fazer um debate, um aprofundamento, inclusive sobre como é que a gente pode categorizar talvez, os tipos de produção, né? Eu não fui atrás, mas eu me lembro que tem um autor da economia da cultura que fez um recorte só sobre produções europeias e que estabeleceu categorias de produções artísticas, isso que já estão dentro do mercado de artes visuais, tá? E que ele classificava os que eram inovadores,
tá? E aqueles que eram os que se espelhavam nessas inovações e faziam algo dentro da sua própria interpretação, da sua própria produção, mas ele não foi um inovador, mas ele praticou e alcançou um grau um grau técnico, um grau de clareza de discussão e coisa e tal, que trouxe fortes contribuições para o setor também, mas não foi inovador. Então, assim, e tem aqueles aprendizes, tá? E tem aquele que atende um mercado de consumo, quer dizer, que cai nas graças do gosto popular, do gosto médio, entendeu? Então, assim, existem categorias para isso, que talvez a discussão possa ser feita se quer entrar ou não quer entrar no sistema, se está preocupada em amadurecer a discussão com relação às artes visuais, ou está preocupada em fazer parte de um mercado, ou está preocupado em se manter, está preocupado em conseguir sobreviver, tentando atender as solicitações que existem no local. Eu acho que isso é uma discussão também a posteriori, né? A gente não consegue, essa é uma visão que eu tenho. Sim. E só um pouquinho, antes de passar a palavra para os outros, em cima do que a Cristina falou, a minha preocupação realmente desculpem, porque eu não vi esse documento, também deve estar contemplado ali, esses anos de produção, porque essas pessoas, eu sei que a qualidade é uma coisa que é relativa também, sobretudo de quem está avaliando, mas a minha preocupação, e pode ser criadas categorias, sim, eu também não sei se isso é uma coisa muito conveniente, porque vai estigmatizar, né? Eu não sei se sou muito a favor disso, é uma coisa que tem que ser pensada, mas a minha preocupação, assim, é esses que vão preencher questionários que não têm uma produção ativa, né? E aí vão fazer parte do mercado, aí não sei. Talvez a Bruna pudesse responder melhor isso. A Niura antes... Não, a Alexandra está na frente, desculpa. Acho que tu pode ir, Bruna, só pensei também na questão da importância do controle da pesquisa também nesse sentido, né? Mas vai lá, Bruna. Acho que tem algumas coisas, tá? Até fui ali pegar meu livro Sociologia da Arte, da Heinisch. A ideia da indicação do Bola de Neve não é apenas assim um recurso metodológico, mas ele vem ao encontro de uma questão muito cara dentro de uma ideia de estudo de sociologia da arte que passa por questões, né, de perfil profissional. Existe um sociólogo inglês, Alan Bowles, que ele fala da sociologia do reconhecimento. E ele fala que, então, para a produção artística, existem 4 círculos de reconhecimento concêntricos. O primeiro círculo de reconhecimento, e o mais importante para alguém ser considerado artista, é o reconhecimento pelos pares. Para as artes visuais, diferente da arte popular, não basta a pessoa se auto-intitular artista. Para a arte popular, a pessoa se auto-intitula artista, ela virou artista popular, artesão, etc. Nas artes visuais, a pessoa tem que ser socialmente reconhecida pelo outro. Então, a coisa da bola de neve é porque se alguém te reconhece como artista ou como um agente do campo, isso provavelmente significa que tu estás atuando naquele campo. Então, me parece que esse é um bom embasamento para colocar aí, né, como uma das escolhas ou metodológicas. A outra coisa que me parece fundamental a gente pensar, não me parece que nesse momento que a gente possa julgar, especialmente numa pesquisa quantitativa de amplo alcance, o critério da qualidade. O que eu sugiro, e já venho pensando há um bom tempo, e me parece que é o que pode funcionar aqui para esse mapeamento, é o critério da atuação profissional. Isso. E como é que a gente vai definir esse critério da atuação profissional? Não é previamente a responder a pergunta, é no questionário. Sim. Porque a gente vai ter que incluir perguntas de caráter sistêmicos, do tipo assim, você atua profissionalmente ou você faz isso para você? Onde você expôs? Quando foi a última exposição que participou? Entendeu? Você trabalha em ateliê, a gente vai ter que criar uma série de perguntas que, ao responder no volume, a gente vai separar uma coisa da outra, assim, não automaticamente, com um pouco de esforço, né? E aí me parece que isso daí que a Cris está falando, eu não conheço, Cris, o teórico da economia que fala isso, mas Bourdieu nos fala disso também.
Ali no Regras da Arte, no mercado dos bens simbólicos, o Bourdieu fala dos artistas, ele ainda usa uma metodologia, né, uma terminologia para a arte moderna, não necessariamente funciona para a arte contemporânea, mas a gente pode trazer paralelos. Ele fala dos artistas de vanguarda, que lançam as tendências, e daqueles, os depois, com o tempo, implementam, e não caem na questão da inovação, mas funcionam como consolidação de linguagens. E eles acabam atuando em diferentes esferas, tendo diferentes reconhecimentos, inclusive diferentes valorações simbólicas e financeiras. Acho que tudo isso a gente pode usar, depois dos dados coletados, para embasar uma análise do material coletado. Isso. A gente olhar para esses perfis e conseguir colocar essas categorias, mostrar que tal tipo de perfil tem mais em tal região, em outra região, talvez por uma maior formação e qualificação seja outro tipo de perfil. Isso daí os dados vão nos dar, mas eu acho que a gente não tem como antecipar a isso e excluir as pessoas. Claro que não. Por isso que eu digo assim que o trabalho da comissão científica não é tão fácil, porque a gente só vai ter bons resultados lá se a gente fizer as perguntas corretas agora. Se a gente souber definir o recorte, fazer as boas perguntas, a gente vai conseguir, a partir dos instrumentos e das etapas de pesquisa, fazer essas categorizações, essas separações, mas para mim é fundamental, desde o início, deixar claro que essa é uma pesquisa baseada em atuação profissional. Isso. Se a pessoa se formou em artes, mas ela trabalha num banco, ela pode se considerar artista, mas ela não está efetivamente fazendo parte do setor. Essa é a minha preocupação. A pessoa ela que até nunca pode faz... ter uma produção artística esporádica lá na casa dela que ela não mostre para ninguém, né? Mas isso daí, a pergunta já vai, sabe? Porque ela não vai conseguir marcar nenhuma das outras perguntas, porque ela não vai estar atuando no sistema. Mas, claro, a gente vai ter que confiar no processo, no método e no quantitativo. Porque várias respostas dessas, né, a gente vai conseguir tabular e a gente vai conseguir, assim, ver as tendências e visualizar e pautar as diferenças. Mas, para mim, eu iria por aí. Tá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, acho que era isso que eu queria, só fiquei assim já para responder, porque eu acho, me parece que é um pouco por aí. Desculpa tirar a tua vez, Alexandra. Acho que sim, Bruna. Não, eu acho que Bruna é perfeito, e era essa a minha colaboração nesse sentido, né, de se pensar nesses questionários e também pensando na nossa metodologia, né, na hora de escrever os artigos, possivelmente, porque a gente não pode não, né, pensar nesse grupo de artistas, mas também, por outro lado, a gente tem que saber colocar qual é o local, né, e o espaço que eles ocupam, né, ou se não ocupam espaço nenhum. Por exemplo, esses artistas que eu falei, né, que tem uma produção assim aquém da universidade e tal, eles inclusive têm uma associação de artistas na cidade, né? Então, assim, ó, eles se reconhecem ao ponto de ter uma associação de artistas de Novo Hamburgo. Então, é muito importante a gente ter clareza, né, das perguntas que nós vamos fazer nesse questionário, para que a gente consiga enxergar o local, né, o lugar de cada artista, e que tipo de questionário a gente vai fazer, que perguntas a gente vai colocar, né, e principalmente os autores que a gente vai estar colocando, né, porque todos esses vão fazer, eu logo pensei também que esses autores não podem ficar de fora, né. Então é mais isso, assim. Desculpa, a gente não pode pegar a régua, sei lá, de Porto Alegre e jogar ela para todo o estado, porque aí a gente vai excluir uma produção importante que é do interior, e a gente tem que entender qual é a régua desses lugares. Exatamente. Sem menosprezar, porque não é justo, não é correto, não é, sabe? Tem muita coisa sendo produzida em outros lugares, então a gente precisa construir um formulário que nos ajude a entender essas realidades e não as dinâmicas, né? Sim. As dinâmicas regionais, né? Eu acho isso muito importante, porque, desculpa, Nilda, mas eu acho que isso é muito importante. A gente não pode vir com a hierarquia, né? Mas sim, as questões vão sendo balizadas pelo que acontece em cada região, de acordo com a característica de cada região. Isso é muito importante, né? E eu acho que nesse ponto também fazer contato com as associações de artistas, né? As casas das artes,
que tem, né? Eu sei que Bento, por exemplo, né, Silvana, tem uma Casa das Artes. Então, acho que todos esses espaços eles precisam ser contemplados de alguma forma nesse levantamento, nesse mapeamento que vai ser feito. Alexandra, até eu ia comentar exatamente sobre isso, só se vocês me permitem, né? A questão de julgamento Oi? Desculpa, não, eu levanto não quero falar mais. Posso falar? Não, quando a Alexandra falou ali, a questão dessas associações quando a gente entra na questão de julgamento, né, pessoal, eu não sei como é que a gente vai poder lidar com isso, porque, por exemplo, a Associação de Bento assim, é uma associação que existe há décadas, e no momento em que a gente entrar no quesito julgamento, qualificação estética, enfim, a gente cai num embate o que a Bruna falou de atuação profissional. Tem artistas nessas associações que atuam há 40 anos, e elas pintam flores. Assim, só um exemplo básico. Como é que nós vamos dizer que aquele grupo de artistas que atua há 40 anos na região e que tem vasos de flores espalhados pelo mundo inteiro nesses 40 anos e que vivem disso, não se enquadram naquilo que nós acreditamos que seja os nossos pares? Isso vai ser bem complicado. Então, eu não sei, a gente vai ter que pensar muito bem nisso, porque não é o nosso julgamento e não é a nossa condição enquanto acadêmico, com formação, pós-graduação, porque a nossa realidade ela passa por uma determinada linha, que não é necessariamente o que a gente vai encontrar nesse mapeamento gaúcho. E uma outra questão, enquanto vocês estavam comentando, nós fizemos, em janeiro, o salão, na verdade, a comemoração dos 15 anos do Salão de Artes do Campus 8, da UX. Nós fizemos uma exposição que comemorava os 15 anos do salão com os artistas que eram nossos egressos, né, que foram premiados ao longo dos 15 anos. Isso foi um mapeamento interessante, por quê? Porque dos praticamente 50 artistas que ficaram nas 3 primeiras colocações, esse foi o nosso critério, para fazer um convite para que eles participassem da exposição, a partir de uma seleção, de uma curadoria. Nós conseguimos 22 artistas dos 50 que nos 15 anos foram premiados, só 22 é que mantém produção. E a produção exigida foi dos últimos 3 anos. Ou seja, quem tivesse produção ativa desde 2019 estaria apto a participar da curadoria para a exposição. Nós conseguimos só 22. Então, talvez isso também a gente possa começar a perceber que, se esse mapeamento ele envolve de 2020 a 2023, a gente também já vai ter um gargalo ali, né, entre aquilo que se pensa, artistas que produziam e artistas que não produzem mais. Não sei, estou começando a pensar objetivamente para que a gente possa construir também não só o escopo conceitual, mas a questão direcionada para a prática, né? A atuação, Cris e depois a Bruna. Forte, né? Eu? E depois a Bruna. Tá. Não, exatamente. Eu acho que a Bruna trouxe uma coisa interessante sobre a questão das réguas, né? Porque deixar aparecer o que é considerado práticas em artes visuais em cada uma das regiões, obviamente vai fazer com que a gente se dê conta de em que ponto estão,
como estão agindo. E isso que vai abrir futuramente condições de propor cursos de capacitação, de fazer alcançar lá cursos de formação continuada e tudo mais, porque tem muito a ver com isso, tem muito a ver de estar lá no interior e não conseguir acompanhar as discussões, acompanhar as capacitações que acontecem todas em Porto Alegre. Agora um pouco em Pelotas, um pouco em Rio Grande, a UX, entendeu? Mas ainda estão concentradas. Então, assim, é preciso mostrar para que se flagre quais são as condições reais das produções em todo o Rio Grande do Sul. Eu não vejo um problema, porque ninguém está querendo premiar ninguém ou introduzir, entendeu? E, assim, nem todos têm portfólio, nem todos fazem registro da sua produção. No entanto, estão fazendo vendas diretas, estão comercializando seus trabalhos, estão produzindo diariamente, outros produzem esporadicamente, mas também estão envolvidos totalmente na preparação de projetos locais, tá? Para instalar, para preparar, sem necessariamente estar o tempo inteiro colocando trabalhos visuais em exposições. Então, é necessário ver quem também atua enquanto agente, não apenas artista, tá? Mas enquanto o agente que é o curador local, não importa se essa curadoria ainda é o pendura quadro do teto ao chão, entendeu? Se ainda não acompanha as discussões sobre critérios curatoriais, sobre o papel, sobre o papel de se falar a respeito da vida do artista, de se falar, reportar sobre a história, ou tem alguém que costuma fazer esse papel lá, tá? E simplesmente é ignorado como agente das artes visuais, mas que está sempre presente, né? E a questão das associações é super importante, porque muitos estão querendo ingressar na prática de artes visuais e tudo mais, e buscam essas associações como forma de fazer a sua formação, tá? E, no entanto, temos que levar esses cursos para esses locais também, né? Então, é só para contribuir isso, assim, a gente vai encontrar muito disso no interior, inclusive de lugares que talvez não tenham nem associação. E aí, como é que acontece essas práticas lá, né? Então, eu estou muito curiosa para esse resultado, e não fico preocupada em colocar todo mundo no mesmo balaio, porque eu acho que o que vai dar trabalho depois é de a gente encontrar como pensar essas categorias, essas possibilidades que irão se apresentar, né, que é para poder depois ter um entendimento de, talvez esteja inclusive relacionado com o IDH, vai saber, né? Antes de passar para a Bruna, só um comentário, mas é super importante a gente também delimitar como que as perguntas vão ser feitas, né? Porque se a gente coloca um critério, por exemplo, né, de tem que, só para responder, tem que ter produção ativa nos últimos 3 anos. Bom, a gente já limou um monte de gente desse processo, né? Então, também é importante, nesse momento, calibrar como as perguntas elas vão se organizando e quem são essas pessoas que vão poder responder, né? Enfim, também isso tem que ser pensado. Bruna? Quanto a isso, Guilherme, se a gente está considerando não só os artistas, mas os curadores, articuladores e tal, a gente tem que pensar em como incluir esse tipo de recorte sem limar pessoas que atuam no sistema, mas não necessariamente no papel de artistas. Porque me parece que em vários lugares a gente vai encontrar essa pessoa que é assim tudo, mas que na verdade é um grande produtor que viabiliza que as coisas aconteçam, né? Que não chega a ter assim essa coisa de curador, mas atua de tudo um pouco, né? Multi-artista, curador e etc., mas que é a pessoa que é justamente gente que faz as coisas acontecerem. A partir de várias coisas que vocês foram colocando aqui também no chat, eu fui pensando. Então, vou só colocar aqui, porque eu estou vendo que o Guilherme está fazendo a ata. Vou pedir a gentileza que tu anote, Guilherme, para a gente pensar se vale a pena incluir isso ou não. A Viviane lançou ali dizendo que não tem galeria no interior. Acho que uma coisa que a gente precisa incluir nesse instrumento de pesquisa é o papel do digital.
Por quê? Porque tem muita gente que está expondo em espaços digitais, está fazendo venda direta pelo Instagram. Então, acho que isso tem que ser colocado, porque a gente está vivendo um novo momento do sistema. Acho que o sistema está prestes a dar mais uma cambalhota. E o digital, esses espaços que dão essa acessibilidade para além do espaço geográfico, que rompem essas fronteiras, têm sido fundamentais nisso. Então, acho que se a gente conseguir incorporar isso, a gente vai conseguir aumentar as respostas, né? E a gente tem que pensar os espaços digitais tanto em termos de circulação quanto de venda, me parece. E aí eu estava pensando no que o pessoal estava falando, né? E acho que o que a Cris estava falando, a Alexandra e tal, as lacunas nos dizem muito, né? A gente tende tá bom, não tem, é uma lacuna, então a gente não analisa. Eu acho que a gente vai ter que se debruçar bastante sobre o que falta, né? E tentar ler a partir disso. Qual era outra coisa que eu ia falar agora, que eu me esqueci? Deixa eu ver aqui nos comentários. Não dá, gente. Se eu não anoto o que eu vou falar, eu não consigo. Tá. Lembrando, né? Só retomando, acho que essa é uma coisa importante de falar. Essa pesquisa não vai legitimar quem é artista ou não. Não vai sair uma lista de quem respondeu depois, né? Essa pesquisa, qual é o objetivo inicial e primordial dela? É poder, a partir do seu resultado, repassar esse resultado para a sociedade civil, para o governo, para a SEDAC, no sentido de instrumentalizar políticas públicas. Uhum. Então, essas lacunas, ou esses lugares, talvez com maior déficit, eles vão receber, eles precisam receber uma grande atenção da análise nas lacunas, justamente para, a partir de detectar essas questões, subsidiar. Então, vão ser o que vão nos dar mais trabalho, não só na coleta de informações, mas depois no sentido... Desculpa, a gente está com uma tosse alérgica horrorosa. No sentido de abrir essas portas, né? E aí, Janice, quando eu falo que não tem galeria, eu estou falando de galeria comercial, não estou falando de espaço expositivo, né? Porque aí é uma esfera específica do sistema que eu, enquanto penso sistema, penso nas instâncias institucionais, nas instâncias comerciais, e um sistema saudável é que tem essas instâncias em equilíbrio, né? O que a gente vai observar, e isso a gente já sabe, mas a gente vai ter dados para isso, é que os nossos sistemas, em geral, são muito desequilibrados. A gente tem uma presença da universidade, a gente vai ter que talvez fazer levantamento, além das associações, as secretarias municipais de cultura, para ver se tem, né, espaços expositivos vinculados, ou coisas do tipo, mas a gente vai ter que enfim, olhar para tudo isso e entender, então, qual o papel da venda ou da não venda. Eu te diria que, em termos de Rio Grande do Sul, o que eu conheço, e aí não é assim, com pesquisa de perfil, mas empiricamente, eu vou te dizer que a maior parte das pessoas que vende são as pessoas que estão nas associações. Os artistas, com critério, com qualidade, estão vinculados à academia, sabe? Então, a gente não pode criar separação, senão a gente vai fazer um sistema desse tamanho. A gente precisa justamente olhar de frente para o que temos, para entender o perfil do que temos, tentar traçar estratégias de como, enfim, integrar isso melhor. Porque senão vai vir a crítica. Não, mas só estão pesquisando os artistas da universidade, só aqueles formados, mas, né? Então, eu acho que a gente não pode começar excluindo. Acho que o próprio instrumento de pesquisa tem que ser construído de uma forma que nos ajude, tipo assim, não reforce os nossos preconceitos apenas, né? Então, a gente não pode... O Latour fala isso, né? Partir de categorias pré-estabelecidas já vai nos dar respostas que nos direcionem. A gente precisa dar um passo atrás e abrir um pouco isso para deixar que as pessoas que atuam... Porque daqui a pouco eu adoraria que a gente tivesse um sistema super profissional e tudo, mas entre o ideal e o real existe uma diferença. E não quer dizer que o real é pior por isso, né? Tudo que é real eu acho que é melhor. A gente só tem que tentar entender as particularidades para ver como que a gente pode também qualificar né? Integrar melhor essas pontas. Não sei, era isso. Miura.
Então, acho que agora ficou mais claro, né, vocês colocando, né, como é que a gente vai fazer isso. Acho que isso sim, esse gargalo aí dos 3 anos de produção já vai definir quem está atuando ou não está atuando, né, colocar perguntas específicas disso, né. Eu conheço muitas pessoas que atuam no interior, que se formaram com a intenção de ter uma produção, de ser artista, mas que elas estão hoje atuando só como professores de arte nas escolas, né? Então, daí eu queria saber de você se, bom, vai ser contemplado também isso, ou é só produção de artista, de curador, enfim? Olha, a ideia inicial do colegiado era mapear agentes, né? Tá. Entendendo que os artistas são agentes, como também curadores, críticos, arte-educadores são agentes, né? Então, reconhecer e escopar, abranger nessa pesquisa todas aquelas pessoas que têm algum tipo de atuação ou direta no sistema da arte ou de uma maneira complementar nele, né? Então, Tá. essa seria a primeira indicação. Acho que vocês estão trazendo agora outras informações e que aí vão nos dando também aspectos sobre a especificidade dessas atuações diferentes. Sim. É bom, daqui a pouco tu também tem, é o caso do que a gente estava falando antes, de associações, Porto Alegre nós também temos, né, associações de artistas, bom, eles não estão atuando necessariamente em circuitos né, das grandes galerias, mas também não estão atuando na universidade, mas estão produzindo e vendendo também, e atuam daqui a pouco há 30, 20 anos, né, mas também não estão, enfim, nesses dois polos, mas são importantes de serem mapeados também. Então, a produção não vai ser, quando falo em produção, não é a produção em si da obra de arte, porque você vai mapear curadores também, agentes do sistema, por exemplo, professores de arte que formaram e que não atuam como artistas, como produção de arte, vão ser mapeados também. Olha, essa é uma das indicações do projeto de pesquisa do mapeamento. Nós, se vocês acharem melhor, podemos fechar, só simplesmente artistas. Né? Eu acho que é uma pesquisa mais interessante. Não sei, porque se vai trabalhar como agente do sistema, o professor de arte também é um agente do sistema. Sem dúvida, por isso que nós estamos prevendo um número maior de agentes, né? Bruna? Só respondendo a Niura, aí vou dar o meu enquadramento teórico. Se a gente usa a lente conceitual do sistema, a gente entende que ele tem 3 esferas básicas de atuação, na produção, circulação e consumo. Então, seria mapear agentes que estão atuando nas diferentes esferas e, a partir do questionário, fazer essa especificidade, essa determinação. Me parece também fundamental, na hora de responder, dar a possibilidade para as pessoas responderem mais de uma atuação, porque tem gente que é artista e professor, curador e gestor de espaço independente, enfim, né, a gente sabe que na nossa área, assim, as pessoas são todas multitarefas. Acho que a gente poderia pensar, assim, qual a sua ocupação é principal e quais as suas ocupações complementares. Né? Isso pode, e aí a gente vai estratificando e vai ver que tem gente que atua única e exclusivamente como professor. Isso é um demérito? Não, é uma das características, não só do nosso sistema, mas de qualquer sistema. Eu diria que atuação profissional nas artes visuais são qualquer um dos agentes do sistema. A gente vai tentar entender, daqui a pouco, a gente vai ver que os artistas são 30% do sistema. Isso. A gente não sabe, a gente vai descobrir com essa pesquisa. Mas eu acho importante levar em conta o professor de arte também, porque ele está colaborando com o sistema, é um agente super importante do sistema, e outra, ele pode, até porque tem muito artista até que produz, que dá aula, até em escolas privadas, enfim, de ensino médio e fundamental, para poder sobreviver, porque não consegue vender o trabalho. Então, eu não acho que, por exemplo, os professores têm que ser descartados, mesmo que eles não tenham produção como artista. Essa esfera da produção, ela abrange produção e formação. Sim. E aí, acho que dá conta disso, Nira, mas é importante o que você está falando. Vou passar a palavra agora para a Alexandre, depois para a Cris, e queria encaminhar com vocês também, já em função do nosso horário, 11h30, para que a gente também não fique muito tempo, o nosso próximo encontro e, de repente, temas de casa para todos nós. Alexandre. Não, só para complementar, assim, pensando nisso que a Bruna trouxe agora, como produção, circulação e consumo, né, esses três esferas, uma coisa que eu me dei conta aqui também, que a gente trabalha muito, né, pensando nisso, é que na produção, e daí poderia entrar esses agentes como a
a mão de obra que nos ajuda para, né, para organizar as exposições e a própria pré e pós-produção, né, das exposições e dos eventos de arte, né? E daí isso já dá essa margem para a gente saber, né, esses outros profissionais que nos auxiliam, né? Aí vem né, como vocês trouxeram, né, o moldureiro, né, as pessoas que nos ajudam nas montagens, os montadores e assim por diante. Então, acho que também é interessante, né, a gente pensar nisso, né, quem faz a pré e a pós-produção de qualquer evento de arte, né? E daí eu acho que já dá, né, os links que a gente precisa para aquilo que a gente já estava falando anteriormente, né? Seria mais só mais essa Cris, contribuição. obrigado. Desculpa, eu não vou abrir a câmera. Meu computador resolveu atualizar hoje, então ele está boicotando a minha participação, tá? Mas eu vou pedir para que o Guilherme faça um print, porque não está obedecendo o print aqui também, tá? E eu ia sugerir justamente isso, Guilherme, que tu fizesse fechamento com os temas para casa, quer dizer, o que cada um vai trazer. Percebi que na nossa conversa eu dei uma provocada com relação as possibilidades desse recorte, fazendo um recorte bem grande, né, e isso já fez com que todo mundo fizesse, não, tudo isso não, mas também não tão pequeno só artista, porque pensando para quem circula no interior, a gente sabe que a pessoa que vai ser entrevistada, às vezes ela faz a curadoria, ela faz o pré, pós, né, e a produção faz todo o processo, inclusive, às vezes, faz as impressões, né, de textos e de comunicações, de convites, faz o seu papel de ir lá no jornal, falar a respeito, para sensibilizar o público, é o que fala com as professoras para fazer formação de público, para fazer visita. Então, assim, esses papéis, eles são assumidos de forma diferente no interior, né? Não tem o profissionalizado que executa isso. Então, eu acho que, sei lá, a gente já deu uma debatida sobre coisas que foram trazidas ao longo de 2021 e 22 no colegiado, tá? E esse recorte vai acontecer por vocês, e seja lá o que for, o menor recorte possível, ou mais amplo possível, já é muita coisa, tá, que vai contribuir para o mapeamento. Então, Guilherme, eu vou passar, desculpa estar sobrecarregando as tuas funções aí, mas vou ter que ver o que essa tecnologia está querendo me boicotar aqui. Sem problema, Cris. Vamos tirar um print, então, para registrar este momento. Quem puder abrir a câmera, enfim, se sentir à vontade também. Tinha só fechar aqui o chat. Cris, que pena que você não vai conseguir, deu chabu no teu computador. Nem o chat. Não, eu fiz um print antes, tá? Mas agora ele parou de fazer print, ele não abre o chat, tá? E ele não abre nenhuma outra janela, então ele está atualizando alguma coisa. Tá, então vamos lá, o print. 1, 2, 3. Feito. Gente, eu queria encaminhar, então, na questão da nossa próxima reunião, vocês preferem que a gente se reúna mais uma vez na semana que vem, que aí fica uma coisa meio semanal, ou acham melhor dia 24 e a gente assiste a apresentação da Mel e segue depois discutindo questões do mapeamento? O que vocês preferem, 24? Tudo junto. Então tá, então a gente se encontra daqui 15 dias, no dia 24, às 10 horas. E o que vocês acham em relação, assim, temas de casa com muitas aspas, tá? Eu tenho na pastinha ali, eu coloquei uma subpasta chamada banco de referências, acho que ali, de repente, se vocês tiverem referências, podem ir colocando ali, tem um arquivo já com uma listagem, a ideia é que a gente vai trabalhando juntos nisso. E para além disso, se quiserem também olhar aquele documento no qual a gente trabalhou as anotações com as perguntas, já com as sugestões de recorte,
podem ir incluindo ali as perguntas, questões de vocês, e incluindo também comentários. Eu acho que seria uma boa forma de encaminhar coisas até o dia 24. O que vocês acham? Fica factível? Fica bom? Então tá. Então, Ficamos dia combinados. 24 vai ser uma reunião da apresentação da Mel e mais uma reunião de trabalho. Então, tem que ter A ideia é que a bom gente tempo. siga conversando depois. Tem que ter um bom tempo de reunião. Eu não estou falando isso, mas eu não vou poder estar, então tudo bem. Querem trazer para antes das 10, tipo 9h30? Essa apresentação da Mel deve ter quanto de duração? Eu vou pedir que ela seja, assim, rápida, no máximo uma meia hora. E eu acho que ela é mais rápida que isso, tá? Eu tenho uma banca de doutorado às 2, então, assim, eu não posso que avance horrores, mas também eu acho que não vai passar do meio-dia, né, gente? Não, mas tem que considerar que certamente terão perguntas, né, para a Mel. Eu acho que justamente ela vai trazer as respostas, né, a dificuldade de análise que ela encontrou e as próprias perguntas. E talvez isso suscite algum debate que é rico, porque vai ser complementar ao que foi discutido hoje, né? Sem dúvida, mas eu acho que em meia hora ela apresenta, aí a gente prevê mais uma meia hora, de repente, de perguntas, a gente tenta organizar assim, e vai também controlando o nosso tempo, né? A minha ideia era que a gente fizesse reuniões de 1 hora, eu sei que vocês têm agendas apertadas, mas se vocês puderem esticar um pouquinho, até 11h30, também, aí fica super a critério de vocês, tá? Tá bem, não esqueça de gravar, por favor. Porque não, jamais. Tá? E aí eu coloco sempre no YouTube do colegiado, gente. Tá. Tá? Ótimo, então. Combinado. É isso? Tá bem, então. Muito Tchau, obrigado, gente. pessoal. Boa semana para todos. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.